Porque falsos mestres, não é de agora que eles aparecem. Nós temos lá em Deuteronômio capítulo 3, Deus já alertando o povo a respeito dos falsos mestres. E esses falsos mestres têm alguma coisa em comum. Chama a atenção dos irmãos lá para o capítulo 13 de Deuteronômio, porque os falsos mestres têm alguma coisa em comum. Observe aí no versículo 1, que Moisés diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, e que não conheçamos e servímos-los. Veja os irmãos que há alguma coisa em comum. Ele diz que esse profeta, ele tem o quê? Ele é um sonhador, ele anuncia sinais e prodígios, e de novo diz aí que pode acontecer sinais e prodígios, sim. Então veja que há algo em comum. Chama a atenção dos irmãos agora para Mateus. Veja lá em Mateus capítulo 7. Jesus fala também do falso mestre. Os irmãos vão ver que tem alguma coisa em comum com o que Moisés falou lá atrás. Mateus capítulo 7. Ele vai falar também aí dos falsos mestres, quais são os sinais que eles têm, quais são as marcas deles, né? Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz assim: acautelai-vos os falsos mestres. Veja que, de novo, a ordem de Cristo é: julguem, analisem, acautelem-se dos falsos mestres. Ele diz que acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, no caso aqui de crente, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, são muito religiosos. Pessoas que toda hora, Senhor Jesus, em nome de Jesus, sai daqui em nome de Cristo. Então, em todo momento estão citando o nome Senhor, Senhor. E ele diz aí, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, veja que eles gostam de andar em bandos, né? Muitos, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, religiosos, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Gostam de profecias. São apegados a profecias, gostam de profetizar sobre tudo. Se você tem um sonho com formiga, eles vão dizer, olha, esse sonho aí significa isso e isso. Se você tem um sonho lá com a coruja, olha, alguém vai... Então, eles gostam de profetizar. Então diz aí, profetizam em teu nome não expelimos demônios, são exorcistas, gostam de expulsar demônios. Estão falando com o demônio todo o tempo. O que mais eles fazem aí? Em teu nome não fizemos muitos milagres, gostam de milagres. Percebe? São pessoas que perseguem, correm atrás disso. E Jesus, então, no verso 23, diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos, pois, de mim, os que praticais a iniquidade. Então, veja que o falso mestre, ele gosta dessas coisas. Sonhos, sinais, maravilhas, expulsar demônios, profetizar. E ainda em Mateus 24, aqui, Jesus ainda continua alertando os discípulos a respeito disso. Mateus 24, versículo 11, veja o que ele diz aí. Em Mateus 24 e 11. Ele vai dizer assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas. E veja que eles vão enganar muitos. E por que eles enganam muitos? Está no verso 24 agora, ele diz aí, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja que eles farão sinais e prodígios. Esses dias atrás, estava ouvindo alguma coisa, e dois pastores conversando. Um estava defendendo as escrituras e o outro defendendo lá os mestres, né? Ele disse, não, lá na minha igreja já teve ressurreições de mortos. Olha, irmãos, eu não duvido que Deus ressuscita mortos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém ressuscitar morto e vir falar para mim que foi Deus que fez, eu não acredito.
Porque o falso profeta faz sinais. E como Lutero já disse no passado, Satanás, ele é um macaco de Deus, ou seja, tudo que ele vê Deus fazendo, ele quer fazer igual. Ele quer copiar Deus. Então Deus levantou profetas, ele levantou falsos profetas. Deus levantou apóstolos, ele levantou falsos apóstolos. Então ele copia tudo que Deus faz, ou ele tenta copiar. Então observe que os falsos mestres são apegados a prodígios, a sinais e maravilhas. Então, observe que João está alertando a igreja a respeito disso. O apóstolo Paulo também, quando escreve as suas cartas para Timóteo, lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, ele vai alertar também Timóteo a respeito disso, dos últimos dias. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele vai falar sobre isso também. Ele fala assim no versículo de número 1, do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. A palavra ensino aqui, ou espírito, também tem a ver com ensino. Ou seja, as pessoas, ou esses daqui, vão obedecer a ensinos errados. Então, a prática do falso mestre é isso, de enganar, de desviar pessoas da palavra de Deus. Na segunda carta de Pedro, também Pedro alerta para isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, no versículo de 1 a 3, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está citando aqui Moisés, na época de Moisés. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então veja que eles vão usar o povo de Deus como um meio de lucro. Ou melhor, vão enganar as pessoas e vão usar as pessoas para lucrar para si próprios. Então, eles enganam a muitos. Então, o que João está fazendo aqui no capítulo 4? Ele diz: irmãos, então, provai os espíritos. Como que eu sei que o falso profeta é falso profeta? Como que eu julgo esse espírito, então? De acordo com as Escrituras. Gostam de sinais, gostam de revelações, falam de sonhos, e são pessoas que dizem assim: o Senhor falou comigo. Até você se sente um tanto que constrangido, né? Nossa, que pessoa piedosa, né? Que pessoa crente, Deus falou com ele. Mas Deus fala comigo todo dia por meio das Escrituras. É só ler as Escrituras. Que todo dia eu escuto a voz de Deus. Eu não preciso de um sonho, eu não preciso de uma revelação, eu não preciso de um sinal. Quem gosta de sinal é incrédulo. Eu só preciso crer nas Escrituras. Jesus fala isso, que quem obedecer a minha voz, ou quem faz a vontade do meu Pai, é simplesmente isso. Então, observe que João diz: provem os espíritos. Ele diz aí: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora.